Olá pessoal, na sequência vamos aí à pergunta da Natália. Tudo bem, Natália? O que ela coloca é o seguinte: após colher o relato do paciente e listar um conjunto grande de sintomas, devemos levar em consideração o que é mais importante para o paciente, o que é mais importante para o médico ou aquilo que preconiza o método homeopático. É assim. O paciente, quando ele tem liberdade de expressar, ele vai dar uma interpretação subjetiva daquilo que ele está sentindo, daquilo que ele está apresentando. Então você tem que dimensionar se aquilo de fato é importante para ele ou não. Você, com um olhar do que é raro, estranho, peculiar, vai utilizar esses sintomas para encontrar o medicamento, para fazer a repertorização. Mas o mais importante é buscar um medicamento que cubra a totalidade dos sintomas, ou a maior parte dos sintomas. Então você sempre leva em consideração o maior número de sintomas possíveis para você medicar e acompanhar o tratamento. Mas na hora de escolher o medicamento, você vai dentro daquilo que é o raro, estranho, peculiar, o que o paciente acha que é intenso, né? O que é persistente e o que é bem modalizado, que é aquela particularização que a gente usa em homeopatia. Então a gente usa, para buscar o medicamento, um conjunto reduzido, que é a síndrome mínima de valor máximo, e para acompanhar o tratamento, a totalidade dos sintomas e principalmente os sintomas guias, que são aqueles sintomas que acompanham o sujeito há muito tempo. Boa pergunta, Natália, muito obrigado, viu? É legal ver vocês estarem participando de forma bem objetiva desse processo. O Paulo faz a seguinte pergunta: como é feito o plano terapêutico em relação à dinamização? Isto é, em relação ao tempo, ele aumenta ou diminui a dinamização? Em relação aos sintomas, ele aumenta ou diminui? É bem legal essa pergunta, viu, Paulo? Você vai trabalhando em cima da totalidade dos sintomas. É claro que se você estiver apresentando cada vez sintomas mais superficiais, você vai trabalhando com aqueles sintomas mais superficiais. Mas via de regra, nós começamos com escalas menores e progressivamente vamos acompanhando a evolução desse paciente com medicamentos mais diluídos. Porque se você diluir demais, você precisa ter muita sintonia, muita similaridade, muita similitude entre os sintomas do indivíduo e os sintomas do paciente. Ou, desculpe, os sintomas do medicamento. Então você tem que buscar a assertiva, ter uma assertiva nesse processo de ajuste da dose. É uma boa pergunta essa sua. Ou de escalas ou de diluição do medicamento. Mas via de regra, a técnica que a gente usa é usar medicamentos mais concentrados e progressivamente você vai diluindo para atingir níveis de profundidade maior durante o tratamento homeopático, até que ocorra uma estabilidade ou uma melhoria ou um processo de cura, né? Mas é claro que o processo é dinâmico, então às vezes o paciente melhora, depois voltam de novo os sintomas, mas o que a gente preconiza é que a pessoa siga o tratamento de acordo com o olhar do médico durante um tempo mínimo que possa ofertar uma estabilidade, principalmente nos casos crônicos. Uma outra pergunta do Paulo é a seguinte: os sonhos entram em qual aspecto da consulta? Ele é um sintoma? A progressão dos sonhos indica cura ou melhora? Boa pergunta, Paulo. É o seguinte: os sonhos, eles são reflexos do inconsciente, são manifestações do inconsciente, então eles têm uma importância muito grande durante a anamnese e durante o tratamento. Então muitas vezes você dá um medicamento para a pessoa que tem sonhos, né, ou pesadelos, e esses sonhos vão teoricamente diminuindo de intensidade. O indivíduo ele está melhorando o seu sofrimento e ele está num processo teoricamente de cura, contanto que não haja manifestações outras que corroborem para um pensamento contrário. Então a gente usa muitos sonhos durante a anamnese e durante o tratamento homeopático com bons resultados. É bem interessante. Boa pergunta, muito agradecido. Ackerman, vamos lá. Como estabelecer para o paciente um plano de ação de acordo com os sintomas elencados durante a consulta, com base no seu estado físico, mental ou espiritual? Na verdade, é a totalidade dos sintomas.
Quando você tem uma maior complexidade do processo evolutivo do indivíduo, você vai precisar de mais tempo e de mais estímulos para você poder conseguir atingir um objetivo mais efetivo e duradouro. Do contrário, você precisa ver se o quadro é agudo ou o quadro é crônico, se o quadro é mais intenso ou menos intenso. E aí você tem uma perspectiva, mas você só tem uma maior clareza quando você vê a resposta do indivíduo a partir do uso dos medicamentos. E aí você vai ter mais facilidade para escolher o medicamento, que é aquilo que a gente faz no prognóstico clínico dinâmico. De acordo com a resposta do indivíduo, é que a gente vai estabelecendo novas, não diretrizes, mas novos objetivos naquilo que a gente deseja curar, né? É um processo evolutivo. Valeu, Ackerman. Bom, a Lívia. Como se explica a ação de substâncias homeopáticas sobre o indivíduo? Como se dá a ação energética, entre aspas, delas? E como elas conseguem trazer de volta o equilíbrio da energia vital? Boa pergunta. Vou ter que estudar pra caramba para poder responder. Mas de qualquer maneira, são perguntas que a gente sempre faz. O que a gente entende é que a homeopatia, ela trabalha analisando os fenômenos e a gente dá os medicamentos de acordo com a resposta, a gente tem determinadas conclusões. Agora, existem algumas explicações da ação do medicamento no organismo. O remédio homeopático, ele tem uma informação. Ele leva uma informação ao paciente e esta informação desencadeia uma resposta. Como que essa informação entra no indivíduo e faz o contato, segundo Hahnemann, é de maneira não material, porque o princípio vital energético que confere a vida ao sujeito, ela não é matéria, é energia. A mesma coisa na acupuntura. Você estimula mecanicamente, mas você dá um impulso que é traduzido através do sistema nervoso, é um impulso eletromagnético. E esse impulso eletromagnético, quando chega no sistema nervoso central, desencadeia uma resposta automática no sentido de promover a melhoria daquele quadro. Então nós temos muitos mecanismos de autorregulação que não são conhecidos ainda, mas nós nos mantemos sempre em equilíbrio e buscamos esse equilíbrio. Então as informações do medicamento homeopático, elas se dão num plano que não é um plano material, mas é um plano sensorial, né? Um plano em que a pessoa consegue perceber a ação do medicamento, né? E isso é no dia a dia, quando a gente usa o medicamento e acerta o medicamento, o que não é uma coisa tão simples, tá? A gente nem sempre acerta o medicamento logo de cara. Não é uma coisa simples, às vezes a gente tem que dar o medicamento, experimentar terapeuticamente, ver como a pessoa responde para poder confirmar se aquele medicamento é o correto ou se pode haver um outro medicamento mais apropriado. Mas é sempre a partir dessa sintomatologia. Eu não sei te explicar exatamente o que é, mas segundo Samuel Hahnemann é algo imaterial que confere a vida ao sujeito, que seria este princípio vital que os antigos filósofos e também os médicos de antigamente conferiam, e também na medicina ayurveda, na medicina oriental, chinesa, a gente tem algumas explicações. Eu tenho convicção de que nós teremos em breve condições de melhor avaliar essa não matéria atuando no nosso organismo, através do desenvolvimento da própria neurologia, né? A neurociência. Mas as informações, elas são percebidas pelo organismo e o organismo ele responde de alguma maneira, seja ele mecânico ou energético ou dentro de uma outra dimensão de percepção. É difícil responder isso, eu confesso. Mas existem outras teorias também que falam sobre o campo eletromagnético do medicamento, que atua no organismo provocando uma informação, e essa informação traz a resposta, ou provoca uma resposta. É isso. Algumas incógnitas aí. O que a gente vê é que o remédio experimentado produz sintomas. E quando a gente dá o medicamento, de forma acertada, ocorre uma melhora do paciente. Isso a gente vê no dia a dia. Só não vê quem não quer. Mas nem sempre a gente consegue explicar. Tentamos explicar, né? Mas boa pergunta, polêmica aí. Bárbara, se o sistema imunológico do ser humano... essa pergunta é legal, a Bárbara... demora um período para reagir a determinado estímulo,
como é possível esperar uma resposta do medicamento homeopático que seja rápido? Em alguns casos, né? Como eu falei, demoram minutos. Porque, na verdade, o remédio homeopático ele não atua pelo princípio da imunologia, produzindo anticorpos necessariamente. Ele não é um antígeno que provoca anticorpos, não é isso. É parecido, é pelo princípio da similitude, mas é através de uma informação e não mecânica. Não é o agente diluído e dinamizado, não é aquela proteína que vai produzir anticorpos no organismo. Tá bom? Espero ter respondido também. Cara, o tempo passa tão rápido, tem tantas perguntas tão boas. Mas eu acho legal essa dinâmica de a gente poder bater esse papo aqui. Eu espero que todo mundo também pense a mesma coisa. Me dá um retorno sobre isso, que é bem importante a gente poder estar abrindo canais para levar esse papo, né? Bom, a Gabriela faz a seguinte pergunta, com uma letrinha super legal, bonitinha. Como diferenciar patogenesia ou intensificação do quadro do paciente, ou ainda a não resposta ao medicamento ou a não adesão ao tratamento. Bom, é assim, você observa e pede para o paciente observar. Então você deu o medicamento. Se surgiram sintomas novos que o paciente não tinha, são sintomas do medicamento, quando você vai lá na matéria médica vê que aquele sintoma que surgiu é um sintoma do medicamento, isso é uma patogenesia, é um sintoma novo. Quando o paciente tem uma piora dos sintomas que ele já apresentava, isso é agravação. Essa agravação pode ser má ou boa agravação. A boa agravação quando vem melhora do indivíduo, dos sintomas mais profundos, e uma piora física, isso é uma boa agravação. A má agravação é quando ocorre o contrário, você tem uma melhora superficial e uma piora dos sintomas mais profundos. Então, a gente sempre tem convicção dos medicamentos ou da ação dos medicamentos através da observação dos sintomas. Muito boa a sua pergunta, Gabriela. Muito agradecido. Vamos na sequência aí, porque tem bastante gente para falar. Mariana Nascimento, ela pergunta o seguinte. Um beijo, Mariana. Tendo em vista que a homeopatia é uma prática médica de conhecimento amplo sobre o ser humano, como o médico alopata consegue aplicar na sua prática de forma correta? Boa pergunta, Mariana. Quando o médico alopata, ele trata muitas vezes a doença. Então você pode usar para doenças um determinado medicamento homeopático, sabendo que ele atua nesse processo de ação e reação. Então, por exemplo, a arnica é um pós-cirúrgico. O indivíduo fez uma cirurgia e não quer que ocorra um surgimento de hematomas. Usa a arnica para trabalhar especificamente aquele quadro. Vai ter uma ação local, uma ação física, mecânica, né? Vou dar um medicamento concentrado, ou num traumatismo qualquer, ou sei lá, uma amidalite. Eu posso trabalhar um medicamento específico para aquele quadro, mas com foco na doença. Agora, o ideal que a gente está pretendendo para vocês, propondo para vocês, na verdade, é que vocês vejam que a doença se instala num indivíduo e ela vai desenvolver algumas características peculiares de acordo com a peculiaridade desse indivíduo. Isso é muito legal. Quando a gente abre os olhos para entender e ver o indivíduo, que eu acho que a maioria de vocês vieram fazer medicina para conhecer, tratar, trabalhar com indivíduos. Até que momento o medicamento próprio é necessário? Bom, depende daquilo que você vai fazer uma análise. Eu costumo dizer, você identifica uma foto do indivíduo vendo a fotografia, mas é mais legal você ver o filme desse indivíduo. Ao longo do tempo ele vai ter manifestações diferentes. Assim também são as doenças. Então quando você olha, faz um recorte de um sintoma, usando um medicamento sintomático, só para aquele quadro, você vai ter uma análise reduzida e uma terapêutica também reduzida. Na homeopatia você pode tratar desta forma, né, de forma orgânica, ou dentro de uma individualidade maior. Eu acho mais legal tratar o indivíduo como um todo, porque você vai despertar mecanismos para que ele consiga combater a doença. Mas é claro que se o paciente chega com um quadro orgânico local, específico, por exemplo, uma sinusite, eu posso tratar só aquela sinusite. Mas eu posso olhar aquele paciente e falar, poxa, ele está deprimido, ele está triste, será que esse sintoma da sinusite tem a ver com a tristeza, com a depressão?
E aí eu vou tratar esse aspecto. Cara, mas tem muita pergunta, hein? Vamos deixar para o próximo bloco? Um abraço para vocês e a gente vai aqui tentando discutir um pouquinho mais sobre homeopatia. Muito grato pela participação de todos.